Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. 2 Coríntios capítulo 3, nós temos o apóstolo Paulo dando sequência à defesa do seu ministério apostólico. Havia na comunidade de Corinto um grupo de pessoas que buscava de Paulo recomendações, ou melhor, cartas de recomendação. Buscava que Paulo apresentasse credenciais de que ele era de fato um apóstolo. Na verdade, essas pessoas não estavam querendo isso. Eles queriam apenas descreditar o ministério do apóstolo Paulo. A preocupação deles não era com um documento oficial, mas sim em não acreditar e não dar a devida fé e confiança ao ministério de Paulo. E aí Paulo confronta este dizendo o seguinte: olha, nós vamos nos recomendar a nós mesmos. Qual a necessidade de carta de recomendação? E aí Paulo diz: sabe qual que é a carta de recomendação? São vocês. O coração de vocês escrito pela mensagem, escrito pela palavra, os frutos dados. Isso é a carta de recomendação. É uma forma de Paulo dizer o seguinte: olha, vocês estão querendo um papel, vocês estão querendo um documento. Olhem para a igreja. Olhem para os frutos do evangelho. Olhem para aquilo que eu trabalhei e pela graça de Deus cresceu, pela graça de Deus frutificou. Paulo tem plena convicção, e a gente vai ver isso mais à frente, Paulo tem plena convicção de que a obra não é dele, a obra é de Cristo. Paulo sabe que quem dá o crescimento é o Senhor, mas ele reconhece: eu fui um trabalhador aqui como outros irmãos. Paulo, Apolo, são trabalhadores. E ele está dizendo: para que carta de recomendação? Se o trabalho é evidente, se os frutos estão aí, o que vocês mais precisam? Diante disso, ele começa a descrever um pouquinho o ministério da nova aliança. Como este ministério da nova aliança supera o da antiga aliança. Um ministério que, segundo ele, era o ministério da morte gravado com letras em pedras. Este ministério da antiga aliança, por que o ministério da morte? Porque não fornecia esperança ao coração. Era opressor até certa medida, até certo ponto. Para você entender isso melhor, volte lá em Romanos capítulo 4, 5, 6, 7. Isso vai ajudar um pouquinho a entender esse contraste da antiga com a nova aliança. Mas o ponto de Paulo é: este ministério, que era ministério de morte, se revestiu de glória. Em que? Na pessoa de Moisés. Quando? Quando Moisés esteve diante de Deus. A presença de Deus transformou aquele ministério de morte em um ministério de glória. E aí ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito agora foi dado a todo crente. Foi outorgado a todo filho de Deus, todo aquele que experimentou conversão, todo aquele que experimentou a obra da graça em sua vida, recebeu o Espírito de Deus, recebeu o Espírito Santo. Que glória maior é a que se esperar? Que ministério bendito é esse que nós temos agora diante de nós? É essa insistência, é essa ênfase do apóstolo Paulo. Ele continua: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Claro, em Cristo Jesus. Paulo tem aqui em mente aquela ideia de justificação já trabalhada na carta aos Romanos, tem a ideia da regeneração, da obra do Espírito no coração humano, mostrando como há uma glória muito maior aqui. O grande ponto de Paulo, dando sequência à ideia que ele tem trabalhado, é da obra e da ação do Espírito do Senhor no meio da igreja. O Espírito Santo agindo no meio do povo de Deus. E aqui nós temos um dos textos meio mal interpretados, muitas e muitas vezes, lamentavelmente, mas que, quando Paulo diz assim, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí alguns vão dizer, ou vão interpretar, que ter o Espírito Santo é liberdade de fazer o que se quer, que é fazer tudo e qualquer loucura em nome de Jesus está valendo. Não. Paulo claramente tem em mente aqui a liberdade à luz e como um contraste da antiga aliança.
Antiga aliança que em muitos aspectos era aprisionadora. A lei que não tem o poder de salvar, a lei que não tem o poder de transformar o coração do pecador, de regenerar, a lei que nos revela, sim, o nosso pecado, mas que não salva. A lei não salva. Essa lei é uma prisão. Mas Paulo diz, agora não. Graças ao Espírito Santo que habita em nós, há liberdade. Não é mais aquela lei do pecado no coração nos condenando. É a lei do Espírito da vida. Por isso que eu disse, volta lá na carta aos Romanos para entender isso melhor. Romanos 8 também vai nos instruir bem acerca disso. Pela obra do Espírito Santo de Deus, há liberdade em nós. E aí Paulo conclui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Ou seja, lembre daquele contexto, o espelho não era tão nítido quanto hoje. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, ou seja, ainda um pouco, ainda sem tanta nitidez e perfeição. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É a obra da graça de Deus, a carta de recomendação de Paulo. Isso basta. O que o Espírito realiza, o que o Senhor faz pelo seu Espírito Santo, basta. Não é necessário mais nada. A obra do Senhor é suficiente. E nós precisamos crer nisso na nossa vida. A obra do Espírito de Deus na nossa vida é suficiente. Não é a obra dele mais uma invenção nossa. É a obra dele pela palavra, na palavra, segundo a palavra. Isso conduz e deve conduzir a nossa história.